Petrobras perde em apenas 2 dias úteis cerca de 102 bilhões de reais no seu valor de mercado. O que isso quer dizer, pessoal? Que sempre foi uma falácia enorme essa ideia de nós não podemos fechar, nós não podemos fazer determinadas medidas no controle da pandemia, porque isso afetaria a economia. Gente, existe sempre condição de você cuidar da economia por N medidas. E nós vemos aqui que uma medida política, uma medida ideológica da mudança do comando da Petrobras fez com que o investidor tirasse um pouco a mão desses papéis, fazendo com que as ações da Petrobras caiam. E aí você diz assim, olha, Gilvan, eu não sou acionista da Petrobras, eu não mexo com bolsa de valores, eu sou apenas uma pessoa que trabalha aqui como padeiro, como pedreiro, como marceneiro, como qualquer outra profissão digna, e eu não tenho qualquer ligação com esse mercado aí. Pois bem, saiba você que quando a maior estatal do Brasil ela é impactada por alguma coisa, isso gera uma bola de neve em tudo que nós temos dentro do país, a começar pelos combustíveis. Nós tivemos aí reajustes que nada tiveram a ver necessariamente com a mudança na Petrobras, e tivemos também, depois da mudança da direção da Petrobras, outro reflexo. Isso daí gera N problemas para o país. Por exemplo, fuga do capital estrangeiro, quem é de fora e investe no país acaba deixando de acreditar no Brasil. Essas e outras medidas do governo atual fizeram com que lá fora o Brasil acabasse perdendo cada vez mais o respeito. Então, por conta das políticas de desmatamento desenfreado e queimadas no Brasil, o investidor estrangeiro está colocando barreiras, né? Olha, não vou investir no Brasil se o Brasil não mudar essa questão ambiental. Olha, não vou investir no Brasil se o Brasil continuar com esse cerceamento, né, do governo em cima de estatal ou de determinadas decisões ideológicas, até mesmo no controle e no combate da pandemia. Então a gente acabou perdendo prestígio lá fora, sem contar que o próprio Itamaraty, o próprio Ministério de Relações Exteriores, está fazendo um trabalho péssimo em relação aos grandes parceiros comerciais, principalmente a China, né? Então o governo atual acaba criando esses imbrólios aí em relação à China, e aí a gente tem eles segurando o IFA lá para que a gente pudesse produzir vacina por mais tempo do que o necessário. A gente corre um risco muito grande de diminuir a compra da nossa soja pela China e N outros problemas econômicos que talvez você ache aí uma conversa chata. Mas eu quero voltar aqui e dizer, olha, desde o começo da pandemia eu tenho dito que, independente se nós estivermos abertos ou fechados, a economia seria impactada exatamente pelo vírus e não pelo fechamento, não pela quarentena, não pelo isolamento social, mas diretamente pelo vírus. Isso daqui, esse impacto econômico é mundial, é global, não tem como evitar. Agora, esse impacto econômico aqui do controle da pandemia, se nós tivéssemos, ele podia ser contornado através de políticas do governo que fizesse com que o dinheiro do Brasil valesse mais, que fizesse com que o risco país diminuísse, que a visão da internacional do Brasil fosse melhor, até mesmo na construção de uma indústria gigantesca de insumos médicos. Tudo isso faria com que a riqueza do Brasil fosse maior. Não pense você que o que gera riqueza no Brasil seja diretamente o fato de você levantar de manhã e ir lá na empresa fazer o seu trabalho e voltar. Isso daí gera a sua renda direta, mas isso não é o que movimenta diretamente a economia, tá? Colabora, veja. O que faz com que você... Por exemplo, você pega a Noruega. A Noruega, independente se você trabalha ou não trabalha, né, se você é um aposentado, por exemplo, a riqueza do país faz com que a sua qualidade de vida seja melhor. Então perceba que essa ideia de jogar a responsabilidade da pobreza no Brasil ao não trabalho
né? Ah, não, nós vamos ter que fechar agora, o país vai quebrar. Não, o país quebra exatamente pela incompetência econômica de um governo. E não estou culpando só o governo atual, não. Os governos anteriores também são bastante culpados. Mas a ideia de forçar a população mais simples a dizer, olha, se você não for trabalhar, o país quebra, é algo extremamente nocivo. Nós tínhamos que ter, desde o começo, um controle da pandemia centralizado no governo federal, centralizado no Ministério da Saúde. E nós tivemos uma visão completamente negacionista, deixando com que o vírus corresse solto. E aí agora nós vemos alguns impactos econômicos e o que o governo faz? Piora esses impactos econômicos no Brasil, tomando decisões políticas. Sabe? Então é terrível o cenário em que nós estamos vivendo de você fazer a inversão da culpa das coisas e jogar às vezes no coitado de um professor que hoje está sendo obrigado a voltar às aulas, mesmo estando o Brasil numa alta de casos por conta da segunda onda e da disseminação das variantes, forçar esse professor a acreditar, olha, você tem que ir lá trabalhar porque nós não podemos mais ficar trancado em casa. E essa inversão é completamente esdrúxula, porque se nós tivéssemos um Ministério da Saúde competente e um Ministério da Educação igualmente competente, nós estaríamos importando os métodos de homeschooling que existem na Espanha, por exemplo, que é um dos países que há mais tempo adota esse modelo, nós estaríamos importando. Então, com isso, nós teríamos condição de manter a nossa educação funcionando, seja ela presencial à distância, com revezamento ou não, mas baseado na ciência e na opinião dos especialistas, e nós teríamos um país rico, tá certo? Então, é independente das medidas de controle à pandemia, o fracasso econômico do Brasil. O fracasso econômico do Brasil, repito, vem da ineficiência do governo federal, a ineficiência do Ministério da Economia. Então tudo isso faz com que você hoje talvez enxergue o que eu estava te falando um ano atrás lá nos primeiros vídeos, que nós tínhamos que atacar primeiro a saúde, porque a economia ela tinha outras armas para serem usadas ali e não foram. Então hoje nós vemos esse caos na saúde e o caos hoje também na economia, o que impactará diretamente você no preço do gás, do combustível, na inflação. E aí tem muitas coisas que são atreladas a esses índices de bolsa que afetam diretamente o preço do arroz, do feijão, de tudo que está ligado a você, do IPTU da sua casa, do IPVA do seu carro, etc. Tá? Então, entenda, desde o começo a nossa visão tinha que ser cuidar da pandemia, da saúde dos brasileiros. Porque a economia você tinha outros players que podiam ser implementados naquele momento. E aí hoje nós vemos que nós falhamos em saúde e nós falhamos em economia. Beleza? Se você acha bacana esse assunto, coloca aí nos comentários o que você acha sobre ele. Coloca também nos comentários a tua visão desse cenário atual e também do cenário atual da pandemia, que nós estamos na alta de casos terrivelmente, né? O Rio Grande do Sul colapsado, várias cidades do interior de São Paulo, Norte, Nordeste. O Norte já colapsou bem antes lá atrás, né? Hoje nós vemos o Nordeste também em colapso no sistema de saúde. É um cenário realmente muito, muito, muito complicado e as pessoas insistem cada vez mais de se descolar da realidade e continuar querendo viver uma vida que já não existe mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até mais!